Olá, estudantes do Colégio Cometa. Esta aula é para contemplar a nossa aula online, tá? Vamos tratar agora sobre a radioatividade. A radioatividade é um evento que depende das partículas subatômicas que se encontram no núcleo atômico. Até então vimos que essas partículas são os prótons e os nêutrons. Então a variação de uma dessas partículas, ela envolve emissão radioativas. As emissões radioativas são de três tipos: alfa, gama e beta. Cada uma tem sua característica enquanto partícula ou enquanto onda eletromagnética. Sendo assim, algumas vão ter um determinado número de massa e um determinado número atômico. Então, as partículas alfa, elas possuem carga relativa mais 2 e massa 4, tá? Número de massa. As partículas beta, elas possuem carga relativa menos 1 e massa aproximadamente igual a zero. Ela é muito semelhante a um elétron. E as emissões do tipo gama, que são ondas eletromagnéticas, radiação eletromagnética, não possuem valor de carga relativa nem valor de massa. Quando ocorre emissões alfa, certo? O átomo que emitiu essas partículas do tipo alfa tem seu número de massa e seu número atômico alterado. Se o número atômico é alterado, a gente já pode prever que um novo elemento químico será formado, tá? As partículas alfas, ela tem característica de número atômico e número de massa semelhante ao íon hélio 2+. Sua composição corresponde a de um cátion do elemento químico hélio. A emissão de radiação alfa, continuando, tá? Com um exemplo. O isótopo 226 do rádio, ao emitir uma partícula alfa, ele se transforma no isótopo 222 do radônio. Por quê? Porque veja só, o rádio, ao emitir a partícula alfa, ele vai produzir uma espécie com número de massa 4 unidades menor, número atômico 2 unidades menor. Por quê? Ao somar 4 mais 222, tem que dar o valor do número de massa do rádio. Ao somar 2 mais 86, tem que dar o valor do número atômico do rádio, tá? Então, a soma dos números de massa após a emissão de uma partícula alfa, 4 mais 222, é igual ao de antes de ocorrer a emissão, 226. O mesmo se observa para os valores de número atômico, tá? 2 mais 86. Então, a emissão de radiação beta, a partícula beta equivale a um elétron, o que pode ser evidenciado por sua massa e pela carga negativa. Aí a questão é a seguinte: como um núcleo composto apenas por prótons e nêutrons podem emitir um elétron, tá? Ele é resultante, na verdade, as partículas, a emissão do tipo beta é resultante da desintegração de um nêutron. O nêutron, quando desintegra, ele forma um elétron, um próton e um neutrino, tá? Emissão de radiação beta, quando ocorre, ela forma mais um próton no núcleo, como a gente viu pela fórmula, né? A desintegração do nêutron forma elétron mais próton mais neutrino. Se ela forma mais um próton, isso quer dizer o quê? Que o número atômico da espécie química formada ela tende a aumentar. Se há variação de número atômico, um novo elemento está sendo formado, tá? Exemplo, o decaimento do urânio em Netúnio. O que acontece? O urânio, ao emitir radiação do tipo beta, ele fica com o mesmo número de massa, já que beta tem o número de massa igual a zero. Entretanto, o seu número atômico ele aumenta em uma unidade. Mais uma vez, vale o mesmo raciocínio que a gente fez para a emissão do tipo alfa. A soma das massas tem que dar a massa anterior e a soma do número atômico tem que dar o número atômico anterior.
Então, se o produto é urânio com número de massa 239, 0 mais 239 e 239. Se o número atômico é 92, menos 1 para dar 92, então o número atômico do elemento formado é 93, tá? Então, nesse caso, quando ocorre emissão de radiação do tipo beta, o número de massa se permanece o mesmo, tá? As emissões de radiação gama, na verdade, a radiação gama é uma onda eletromagnética, tá? Ela não é formada por partículas, e sim por onda do tipo eletromagnética. Elas ocorrem após a emissão de uma partícula alfa ou beta, tá? Quando o núcleo resultante desse processo ele tem um certo excesso de energia, ele procura se estabilizar, tá? Ao procurar essa estabilidade nuclear, ele emite, né, uma radiação de natureza gama, que é uma onda eletromagnética, assim como a luz também é uma onda eletromagnética. Então eles têm a mesma natureza. Quando essa radiação é emitida, o número de massa e o número atômico se mantêm constantes, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas Max, aí você está representando antes o césio e depois o bário, tá? Mas a alteração de elemento químico do césio para o bário deu-se devido à emissão da radiação do tipo beta, né? Não devido à emissão da radiação do tipo gama. Lembrando que eu disse para vocês que a radiação do tipo gama ela só ocorre após a emissão de uma partícula alfa e uma partícula beta, tá? A outra parte da radioatividade, para fechar essa parte de radioatividade, que vou cobrar para vocês no mini teste, é em relação à meia-vida ou período de semidesintegração. O que é meia-vida ou período de semidesintegração? Ela corresponde ao tempo necessário para que a metade dos núcleos radioativos desintegre-se, ou seja, é o tempo que leva para uma amostra radioativa reduzir-se à metade, tá? Então, desintegrar, o que significa a desintegração nuclear? A desintegração nuclear é uma emissão de radiações nucleares, tá? A depender da situação, de como acontece esse processo, tá? O elemento, a substância, na verdade, desculpe, elas vão reduzir sua massa. Ao reduzir a massa, cada vez que reduz a massa pela metade, a gente refere-se ao tempo de meia-vida ou semidesintegração, tá? Aqui é uma relação gráfico cartesiano que mostra o decaimento radiativo em termos de percentual de massa. Então, no início, no dia 0, a gente tem 100% da amostra. Após 50 dias, após 8 dias, essa massa é reduzida pela metade, 50%. Após mais 8 dias, é reduzido a metade o que restou. Então, se restou 50%, foi reduzido a metade de 50%, 25%. Depois, 24 dias, após 24 dias, né, chegou-se a um percentual de 12,5%, tá? Porque de 16 para 24 levou mais 8 dias para a redução de meia-vida. E assim sucessivamente. Então, o que é que a gente pode chegar à conclusão analisando esse gráfico? Que a cada 8 dias a massa da amostra ela reduz a metade. Em outras palavras, esse é o tempo de meia-vida da espécie, 8 dias. Exemplo, vamos ver como é que isso pode aparecer para vocês em uma questão. Temos uma amostra de 16 gramas de fósforo, tá? Aí está o número de massa e o número atômico. Depois de 14 dias, a massa dessa amostra passou para 8 gramas. Então, perceba, tinha 16, passou para 8 da amostra do fósforo, reduziu a metade. 8 é metade de 16. Então, 14 dias representa o tempo de meia-vida desse isótopo, tá? Então, como é que a gente calcula?
por exemplo, depois de 14 dias, houve a redução, a cada 14 dias há uma redução da massa que fica, tá? Pela metade. Então, no primeiro intervalo de 14 dias, reduziu para 8 gramas. No segundo intervalo, reduziu para 4 gramas. No outro, reduziu para 2 gramas. E no outro, reduziu para 1 grama. Então, para sair de 16 gramas para 1 grama, levou quantas meias-vidas? 4 meia-vida. Cada meia-vida ela representa esse intervalo de decaimento da massa pela metade. Então, o que a gente tem aí? Que para sair de 16 gramas a amostra e chegar a 1 grama, levou aí 56 dias, tá? Outro exemplo. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo de 100 gramas do material radioativo, que massa da substância restará após 32 horas? Então ele dá aí que o tempo de meia-vida é de 8 horas, tá? A massa é de 100 gramas. Após 32 horas, qual vai ser a massa? Então a gente tem que pensar, de 8 para 32 horas equivale a quantos intervalos de meia-vida, e depois que a gente saber a quantos intervalos de meia-vida equivale aí depois de 32 horas, tá? A gente consegue encontrar a massa final. Então como é que a gente faz? Massa inicial 100 gramas, tempo de meia-vida 8 horas, tempo total 32. Peguei o tempo total e dividi pelo tempo de meia-vida, deu 4. Então corresponde a 4 meia-vida. Então foi 4 intervalos de 8, ou seja, 4 intervalos que a massa foi reduzindo a metade. Então a gente tem, nas primeiras 8 horas, saiu de 100 para 50, depois de mais 8 horas, saiu de 50 para 25, depois de mais 8 horas, saiu de 25 para 12,5, e ao final restou a metade de 12,5, que é 6,25 gramas. Passada essa parte da radioatividade, a gente vai caminhando agora para finalizar os nossos modelos atômicos a partir da reelaboração do modelo atômico de Rutherford, que essa reelaboração do modelo atômico de Rutherford, na verdade, é um aperfeiçoamento desse modelo que vai dar origem ao que a gente chama de modelo atômico de Bohr. Tá? Então, o modelo atômico de Rutherford é representado desta forma, tá? Só que havia um problema que foi detectado em relação ao modelo atômico de Rutherford. Qual foi esse problema? Os elétrons girando ao redor do núcleo estariam submetidos à aceleração centrípeta e assim deveriam perder energia de forma contínua. Se os elétrons, como Rutherford propôs, estivessem organizados na eletrosfera em órbitas circulares, ia chegar um momento que eles iam perdendo energia, tá? Diminuindo sua velocidade, e o núcleo atrairia para seu interior, na verdade, para sua superfície, esses elétrons, fazendo com que houvesse uma colisão entre os núcleos e os elétrons. Tá? Isso é um limite do modelo de Rutherford que não conseguia explicar esse evento. Tá? Aí, a partir dos estudos também, né, dos espectros atômicos, então são dois fatores. O que é os espectros atômicos? Nada mais do que as faixas de luz que podem ser emitidas por tipo de material, tá? Ah, professor, como é que se chega a esse espectro atômico? Esse espectro atômico pega-se a luz que é emitida pelo material em questão, faz essa luz decompor, porque a luz é a combinação de outros comprimentos de onda eletromagnética, faz ela decompor, tá? Em um prisma, e a partir da decomposição dessa luz, a gente consegue visualizar raias espectrais. Essas raias espectrais elas servem como identificador de um determinado elemento químico.
como se fossem as nossas digitais. Percebam aqui em uma dessas fotos que cada substância composta por um elemento químico em questão, ela emite cores diferentes. Ao pegar essas, por exemplo, ao degradar a coloração azul do bário, vai conseguir perceber um espectro específico para o bário, ou seja, quais são o conjunto de cores, né, nos seus determinados comprimentos que juntas formam essa coloração azulada do bário. Do zinco, pega o outro extremo, né, que é amarelada, ao fazer esse processo de difração da luz, consegue-se perceber quais são conjuntos de ondas eletromagnéticas na forma de luz que compõem, né, essa chama de coloração amarela. Tá? Para o sódio, que é avermelhado, ao fazer essa decomposição, é possível descobrir qual é a composição, o conjunto de cores que formam essa coloração avermelhada. Então a gente tem dois fatores que vão influenciar, que vão balizar a nova proposta de modelo atômico. Qual é? A questão referente à possibilidade que não era observada, mas se a gente interpretasse a partir do modelo de Rutherford de colisão entre o elétron e o núcleo, né? Isso não acontecia, mas o Rutherford não dava conta de fazer essa explicação, e o porquê elementos distintos têm espectros de luz descontínuos diferentes, tá? Então, aqui são exemplos de alguns espectros. Percebam que tem raias espectrais. Cada raia espectral corresponde a um valor de energia. Cada onda eletromagnética ela tem seu valor de energia específico. Aqui eu estou mostrando outros exemplos de substâncias compostas por elementos químicos específicos que emitem cores distintas, tá? E, inclusive, esse é um dos fatos que explicam a diferença na coloração dos fogos de artifício. Cada fogos de artifício é formada por uma composição de elementos que são responsáveis pela emissão da luz verde, azul, amarelada, vermelho e assim por diante. Então, a radiação eletromagnética, só para a gente entender melhor, antes de ir para a proposta do modelo por Bohr, para a gente entender melhor o que é radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética é a definição dada às ondas que se propagam no vácuo ou no ar com velocidade de 300 mil km por segundo, ou seja, a velocidade da luz, que é o maior valor de velocidade que a gente conhece até então. Professor, como assim propagam-se do vácuo? Por exemplo, o som ele é uma onda mecânica, então ele só é possível propagar se estiver um meio material para a onda mecânica sonora se chocar e retornar. Não é à toa que em espaços mais abertos a gente tem uma certa dificuldade de se comunicar oralmente com outra pessoa. A gente tem que gritar, né? Porque justamente já em espaços mais confinados a gente pode falar em um tom menor, né? O som ele precisa de um meio material. Já as ondas eletromagnéticas não. Por exemplo, a luz solar, a luz natural, né, que a gente tem acesso, ela vem do Sol, viaja pelo espaço que é rarefeito, né, que tem vácuo, então é ausência de ar, e chega até a Terra, tá? Então é essa a ideia de radiação eletromagnética. Todas as radiações eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda e frequências compõem o que a gente chama de espectro eletromagnético, né? Existem os espectros eletromagnéticos, então todas essas são ondas eletromagnéticas, as ondas que compõem a luz visível, por exemplo, tá? As ondas de rádio, não a onda do som do rádio, mas a onda que faz, por exemplo, uma torre de rádio conseguir fazer a transmissão para uma comunidade,
tá? As ondas de Wi-Fi. Existe ondas eletromagnéticas de maior energia, existe ondas de menor energia. As de maior energia, elas são ondas a partir do são ondas ionizantes de alta energia. Por exemplo, a exposição constante a raio-x é um pouco perigosa. A exposição constante a raio gama é um pouco perigosa porque pode alterar a composição de nossas células, tá? Só para ilustrar isso, o que é um comprimento de onda é a distância entre essas duas cristas, os pontos mais altos ou dois pontos mais baixos consecutivos, tá? Quantas vezes por segundo essa onda se repete, a gente chama isso de frequência, o número de oscilações, tá? E amplitude é a altura de cada crista ou a altura de cada vale, ou seja, essa parte semelhante à crista, só que da onda, só que mais baixo, tá? Então, partindo desse entendimento do espectro atômico, do problema que envolve a colisão do elétron com o núcleo, Bohr vai propor o seu modelo, tá? Então, a espectroscopia evidenciou mais uma limitação no modelo atômico de Rutherford. Ele não era capaz de explicar os espectros descontínuos observados para os átomos isolados. Bohr vai propor alguns ajustes a esse modelo, tá? Ele vai dizer que um elétron ele se move em órbita circular estável em torno do núcleo de um átomo, ou seja, os elétrons eles orbitam em torno do núcleo atômico, só que em níveis de energia específicos. Níveis de energia e órbitas, eles são sinônimos, tá? Esse movimento ele é influenciado pela força de atração eletrostática entre o elétron, que é o portador da carga negativa, e o próton, que é portador da carga positiva, tá? Em vez de números infinitos de órbita, então, Rutherford não falou nada sobre a quantidade de órbitas, só falava que orbitava em torno do átomo, mas não limitou, certo? Bohr vai dizer, olha, existe um número limitado de órbitas na quais um elétron pode se situar. Essas órbitas, esses estados estacionários são conhecidos como níveis de energia. Um elétron está em movimento em determinada órbita, com energia constante. Quanto mais distante do núcleo, maior a energia do elétron. E aí o que acontece? Quando um elétron ele recebe energia, ele é excitado. Então ele sai do nível de energia menor para um nível de energia maior, mas a tendência é que ele volte à estabilidade eletrônica. Então ele migre novamente para o nível de energia menor. Ao fazer isso, essa energia que ele recebeu, ganhou para poder ser excitado, passar de um nível para outro, ele acaba liberando na mesma quantidade, só que em forma de luz, em forma de fóton. E essa emissão de luz é o que justifica, por exemplo, cada elemento emite uma coloração diferente, porque as transições eletrônicas elas se diferenciam de elemento para elemento, tá? Então, quando um elétron perde a energia adquirida, retorna a uma órbita mais próxima do núcleo, a energia que ele perde pode ser dissipada na forma de radiação eletromagnética, que muitas vezes é em forma de luz visível, tá? A quantidade de energia absorvida ou liberada por um elétron, ao mudar de uma órbita, corresponde à diferença entre esses níveis de energia, tá? Então ele não recebe mais nem menos do que é necessário para ele transitar nos intervalos de energia, digamos assim, tá? Então aqui eu tenho, Bohr vai dizer que até o momento, são 7 possíveis órbitas, são 7 possíveis níveis de energia.
Esses níveis de energia, eles são contados do mais próximo ao núcleo ao mais externo, tá? Cada um recebe um número de 1 a 7 ou letras K, L, M, N, O, P, Q, tá? E obviamente cada nível desse comporta uma quantidade máxima de elétron. Professor, tem limite mínimo? Não. Só tem um limite máximo. E é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, como existem algumas órbitas possíveis, há somente alguns valores de energia possíveis. Só existem 7 órbitas. Disse que essa energia é quantizada. Os elétrons absorvem e liberam energia em valores determinados, denominado quanta. Tá? Eu não estou aqui fazendo referência e não estou querendo cobrar de vocês quanto é o valor dessa energia. Agora a gente só precisa entender que essas transições eletrônicas acontecem se o elétron receber energia suficiente ou para transitar de uma órbita para outra, e essa quantidade de energia tem que ser correspondente ao intervalo de energia entre uma órbita de menor quantidade para uma órbita de maior nível de energia. Tá? A ideia de quantização é semelhante a uma ideia de degraus de escada, tá? A ideia de níveis de energia. Por quê? Por exemplo, ao você subir uma escada, você não vai subir meio degrau. Você sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ao retornar, ao descer, você desce 1 degrau, 2 degraus e assim sucessivamente. A quantidade de energia que você dispõe para subir é a quantidade de energia que você é liberado ao descer as escadas, tá? Não é à toa que a gente se sente mais confortável descendo as escadas do que subindo, né? Porque subindo a gente tem que gastar uma energia para poder superar a atração da gravidade. Descendo, a atração da gravidade ela nos ajuda na descida, tá? E os níveis de energia é muito semelhante, fazendo essa analogia, tá? Porque são valores de intervalos específicos, são valores quantizados. Os degraus também são quantizados, porque, mais uma vez, corresponde à quantidade de degraus específico. Pode mudar o valor de energia de um degrau para outro? Pode, porque vai depender do tamanho do degrau, da altura do degrau, certo? Mas fica essa analogia para vocês compreenderem melhor esse conceito. Eu mostro para vocês aí que a energia ela é crescente do nível mais interno para o externo. O elétron ele só muda de órbita de um nível maior do nível menor para o maior se ganhar energia. E ele tende a retornar para ganhar estabilidade para o nível de energia menor. E aí ele libera essa mesma quantidade de energia que ele ganhou. Só que muitas vezes essa energia liberada é em forma de luz. É um tipo de onda eletromagnética. Então, temos aí os níveis de energia. As transições representam como transições dos níveis eletrônicos. Elas liberam quantidade de energia específica e cada onda eletromagnética, mesmo as diferentes cores de luz, tá? Elas têm valores de energia diferentes. Por isso que a transição, a depender do tipo, da variação de nível eletrônico, é responsável por emitir coloração azul, verde, vermelho, lilás, tá? E é isso também que explica os diferentes espectros atômicos. Esses espectros atômicos são resultantes dessas transições eletrônicas. Para finalizar a parte do nosso conteúdo, eu vou falar um pouco sobre o símbolo de Lewis e configuração eletrônica. Então, Lewis ele vai introduzir uma notação conhecida como símbolos de Lewis, e são utilizados, vocês vão utilizar muito
principalmente para formar as ligações químicas, tá? Então é preciso saber isso. Nos símbolos de Lewis, os pontos que representam os elétrons da camada de valência, chamado elétrons de valência, são dispostos, tá? Primeiro, o mais afastado possível um dos outros. Então, como é que a gente vai fazer essa representação? A gente tem um elemento, a gente sabe a quantidade de elétrons, ou eu vou informar para vocês a quantidade de elétrons que possuem na camada de valência, ou seja, a camada mais externa. Vocês viram que os átomos eles podem ter até 7 níveis eletrônicos, 7 camadas, tá? A quantidade de elétrons na última camada, na camada mais externa. Se ele tiver só uma camada, a camada mais externa vai ser a primeira. Se ele tiver 5 camadas, a camada mais externa vai ser a quinta. Então, a quantidade de elétrons da última camada, ou seja, os elétrons de valência, que são representados a partir do símbolo de Lewis. Como é que a gente faz isso? Tá? Então, vou pegar dois exemplos aqui. Oxigênio tem 6 elétrons de valência, cloro tem 7. Então, coloco o símbolo, oxigênio, vou dispor em cada, digamos assim, cada lado da representação um elétron, que está representado pelos pontinhos. Depois, ainda faltam mais 2. Eu tento formar pares agora, de modo que esses pares estejam o mais distante possível, certo? Mas eu vou mostrar agora o cloro, depois eu volto para complementar o oxigênio. Cloro, distribuo os 4 elétrons, tá? Cada em um lugar. Faltam mais 3, já que o cloro tem 7 elétrons de valência. Em seguida, tá? Os elétrons restantes são representados por pontos que formam pares com os anteriores, como eu já havia dito no slide passado. Então, oxigênio e cloro, já havia feito isso para vocês, ó, representado cada um elétron. Agora formar os pares com o que sobrou. Se eu coloco deste lado, o mais distante possível é este. Do cloro, coloco um aqui, outro mais distante possível, e aí o terceiro só pode ser em mais um lado. Então eu tenho essa disposição, tá? Então aí está a representação dos os símbolos de Lewis. E aí a gente tem as camadas ou níveis de energia, são 7 níveis de energia, eles são K, L, M, N, O, P, Q. Obviamente, professor, todo átomo vai ter 7, ele pode ter até 7. Pode ter só uma, pode ter 2, aí vai depender da quantidade de elétrons, certo? Cada nível desse correspondente a uma letra possui uma quantidade máxima de elétrons. Camada K, 2, camada L, 8, camada M, 18, camada N, 32 no máximo, camada O, 32, P, 18 e Q, 8, tá? Então, essa distribuição assim certinha de 2, 8, 18, 32 e assim sucessivamente, complementa uma camada para passar para outra, ela vai valer muito bem para os elementos representativos. Vocês são os elementos do grupo 1 e 2 ou do 13 ao 18. Para os elementos de transição, que depois eu vou retomar isso com vocês, que são elementos da família de transição, a gente vai ter que lançar mão de outro recurso de distribuição eletrônica. Tá? Esse é o mais simples possível.